Eu gostaria de contar aqui uma história interessante, porque às vezes o nosso Deus ele complica, ele descomplica, depois ele explica por que que ele complicou. Eu tenho um exemplo disso na minha própria família. No ano de 1988, mais ou menos, eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E eu pude comprovar isso aproximadamente 30 anos atrás. Eu pude confirmar que Deus às vezes ele complica para depois ele explicar por que que aquilo aconteceu na nossa vida. E às vezes a gente não entende o agir de Deus, mas Deus tem o seu jeito de agir, Deus tem os seus modos de trabalhar. Mas nós somos muito insignificantes para entender o que Deus faz. E então eu me converti ao Senhor Jesus, tinha apenas aí 18 para 19 anos de idade. E então na minha família não tinha ninguém que servia a Cristo ainda. E eu então comecei a levar o Evangelho para a minha família. Comecei a pregar o Evangelho para a minha família. Mas, como já é de costume, ninguém quis entender, ninguém quis me compreender. Muitos me ignoraram, muitos disseram que eu estava ficando louco. Realmente eu estava ficando louco por Cristo. Porque a melhor loucura que nós podemos ter é a loucura pelo amor de Jesus. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, olha, a palavra de Deus para o mundo, para os que perecem, é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E então, continuei levando a palavra, pregando, orando. E a minha mãe então veio a se converter ao Evangelho também. E ela então entregou a sua vida nas mãos do Senhor. E estava tudo bem. Porém a minha família não queria. Não queria concordar, não queria aceitar. Mas eu continuei pregando, evangelizando. E eles não quiseram nada. E aproximadamente 6 meses depois, a minha mãe veio a ficar doente e veio a falecer. Quando eu digo que Deus complica, descomplica, e depois explica por que complicou, é nessa situação. É por isso que eu tenho base na minha família. E então a minha mãe veio a falecer. E no período em que minha mãe veio a falecer, foi aí que Deus então começou a explicar a situação. A complicar e a explicar. Então, minhas irmãs começaram então a se converter a Cristo. E Deus começou a fazer uma grande obra na minha família. E hoje eu glorifico a Deus. 35 anos depois, eu glorifico a Deus porque Deus fez uma grande obra. Ele complicou a situação. Mas através dessa complicação, Ele salvou as minhas irmãs, salvou a minha família. E hoje, eu praticamente posso dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E é por isso que eu canto. O meu Deus complica e descomplica e depois explica porque complicou. Não duvide, irmão, porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele sabe tudo, conhece tudo, todo o controle está na tua mão. E quem não concorda vai reclamar com meu Deus. Então